mais uma vez aqui contando a história de Fivinicius Fregues, mas Fivinicius Fregues 2 onde se passa antes do Fivinicius Fregues. Então aqui não é o João, aqui é o narrador do Vasco do narrador. E o João tá lá jogando Free Fire passando level, sei lá querendo que ele tá mais tarde lá jogando Free Fire. Então vamos contar essa história de novo sem o João contando. Então vamos lá, tudo começou, os animatrônicos foram assim ó. Então Fivinicius é o primeiro Fivinicius. Então vamos ver que o Fivinicius João 3 é o Fivinicius. Daí os animatronics lá deram ruim, por isso que aparece como um bom final tem um jornal. Então nós temos aqui é um jornal escrito um homem desapareceu e esse homem se chama Michael Schmidt. Então vamos ver também como se escreve a teoria. Vamos embora. Daí o Marcus Schmidt foi preso do Banco Central Real João. Aí o João foi quebrado porque furou o olho dele e ficou ali matando com quebrado. Daí depois que tudo dá ruim, só que ouviram que aconteceu uma tragédia que foi a volta de Michael Schmidt. Então vai consumir, acordou, tava animatronics, quantos outros estavam fora os outros amigos. Então daí nós vamos ver que também não é só eu que está lá, ou as outras crianças que estão nos outros campos de animatronics. Então fica a conclusão aí que vai vir mais 7 João 3 capítulos. Vai ter depois do capítulo 1 depois vai vir um Fivinicius Fregues 4 então que também ó tá com piano de olho, mas não tanto porque quem criou o de olho foi fã de games e quem patrocinou o evento de game foi João Games. Então vamos ver que esse daí foi transportado para a fábrica, não sabe de quem fabrica, sabe qual fábrica antiga da face, que isso aí já se passa antes do Fivinicius Fregues 2. Então daí que isso tinha uma pizzaria que foi transportado, que vai ser transportado para lá. Não Fivinicius 3 não foram mais transportado para lá porque era que para criação de terror depois dos acontecimentos da João conseguiu resolver isso em Fivinicius. Tudo tá lá certinho. Primeira noite todo mundo sabe, na primeira é só relaxar, mas já na segunda preciso passar o primeiro minigame depois da primeira e daí tu consegue ir mais bom. Daí quando tu passa esse mini, quem estou falando quer dizer que daqui a pouco tu se depende do minigame. Se tu ficar mais umas meia hora minigame tu errar, não tem problema, mas só que a noite vai ficar médio. Já se tu é rápida, já no comecinho vai ficar muito difícil. Se tu acertar os 2 minigames aí fica fácil. Depois que tu vai ter que ver e depois você vai na noite 2, ou por exemplo night 2. Então vamos lá, primeiro tu vai fechar a porta. Quando tu ver um animatrônico neto vai lá e fecha a porta do quarto. Tu vai lá e fechar a porta do quarto da sala de segurança. Aí vamos depois vem aqui estão sendo levados até os animatrônicos. Foram assim daí não é mais para ficar fazenda nos dois. E também ó tu tá jogando. E daí que tu fechar a porta na cara deles dos animatrônicos. Seja muita coisa na cara dele não ver a câmera, eles vão sendo atacado pelo Michael Schmidt do João. Que pegou então foi a Marte. Que amor cidades, a mordida de 65 foi declarado até que Fivinicius. Eu esqueci de te contar aqui, depois de uns 5 anos atrás, depois do acontecimento de Fivinicius João 3 e fazendo as artes 12, aconteceu que ativo um X depois os animatrônicos estavam enlouquecendo até a parte 3, que a parte 3 é a parte da noite é ruim. Então teve um acontecimento assinado de verdade em Fivinicius que foi hackeado até Dona Noite 2. Instalar os animatrônicos estão sendo atacado demais e depois sabe o que aconteceu? Isso aconteceu aqui, tá ferrado. Como assim está ferrado? Porque nós estamos jogando, daí vamos passar na noite 3 horas. Quando vai umas 5h30 da noite 3 fica esperta, porque daí aparece, sabe quem não vai ser mais animado. A primeira noite da segunda vai ser João e também vai ser TR, vai ser também o TR de João, que é aquele que eu falei primeiro. Inter é DTR também nós vamos falar do depois nós vamos até tu ver o Shadow João na sua frente. Se você não ficar bem, tu ficar se vendo levando susto, daí aparece o banco do Fivinicius Fregues 2, Fivinicius Fregues 3, Fivinicius Fregues João
vamos parar para ver a história também de Fivenix X, em que daí depois nós vamos ver que assim tem muitas teorias, né? Pois tu passa para a noite 4 que fica mais difícil, depois tu tem que ficar assim, ó. Se tu passa levando um susto da noite 5, tu vai ter um acontecimento. Daí depois desses minigames que passou, nós vamos ver na noite 4 que não vai ter mais minigames e vai ter o cara do telefone fugindo daí. Então daí na noite 5 vai ser a última noite e tem acontecimentos de final da história. O ruim e o bom é assim, tu acaba que não vai e leva um incorreto na sua próxima alerta, né? Daí você vai e ser transportado para ir para o fim. Acontecimento do fim da história que tu tem que passar mais uma noite, mas só que no depósito onde está, sabe quem? O drone 3 antes do drone 2, então poderia ser um drone 4, né? Então vamos ver esses aí, daí tu vai ter que passar mais rápido ainda. E se tu passar, tu vai ver um acontecimento ruim, que tu vai ver um terror bem na sua cara. Nem tu foi no banco, tu passa sem uma incorreta. Aí vai ser o acontecimento bom do fim da história. Daí tu vai ver então no fim da história, tu vai ver que quem está levando você é o Michael Schmidt de João, então que daqui a pouco tu vê de Fivenix 12, tu é trancado dentro de um corpo também. Daí que também tu tem que ver que não é só assim, que também tudo trancado dentro de um corpo. Tu não vai ser mais vivo, vai ser um morto. Daí tu vai ter que encontrar você mesmo, porque tu vai ser trancado no animatrônico, que é porque o João já tá muito mais amaldiçoado que o PR, mas ver que não é só assim que nem tu precisa, ver que não é só assim que tu precisa, ver que também se não é da história, é assim que a primeira morte dentro e que vai ser levado para elevações e um mundo inteiro se dominado pela João. E tentei net, nós vamos ver que também vai ser tudo dominado até eles querem mudar o corpo para tu ficar preso dentro dos animatrônicos e ele pegar sua alma de volta no animatrônico e tu ver que vai ter um final bem depois que nós vamos contar isso só não Fivenix João 3 capítulo 1, porque nós vamos ver que isso aí tem a metade do fim de Fivenix João 2. Então tchau, vamos ao próximo vídeo, porque o João tá jogando Free Fire, esse safado.